Prontinho. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Muita gente estranhando, né, esperando o treinamento na parte da manhã, mas nós estamos aqui trazendo muitas informações para vocês sobre os nossos suplementos Império Femme e Plenos, duas maravilhas da Terra, né, falando de certo modo, que vem nos auxiliar para aumentar o nosso sistema imunológico. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que eu vejo, principalmente todos eles onde a gente tem uma rotulagem falando de gestante, lactante, muita gente tem dúvida, nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Para você que está chegando agora, que está aqui pela primeira vez, sou Elisângela Lins, sou treinadora de produtos Maravilhas da Terra, e semanalmente nós estamos aqui trazendo para vocês todas as informações relacionadas aos nossos produtos, aos nossos alimentos, aos nossos chás, tudo que possa proporcionar a você trazer informação, passar segurança para o seu cliente, para todas as pessoas que vocês apresentam a nossa linha de produtos, trazendo segurança e confiança, que é o mais importante. Então, dá tempo de você chamar todo mundo para estar com você, dá tempo de você chamar toda a sua rede, todo o seu time. Tem algo que eu digo assim muito bacana, que neste negócio só cresce quem comparece. Então, é importantíssimo que a sua rede, que o seu time esteja todo engajado, participando dos treinamentos, para que possa ter êxito nos seus negócios, para que você possa ter as informações corretas para passar sobre determinado produto. Outra coisa bastante importante que eu gostaria de combinar com vocês aqui, que toda dúvida que vocês tiverem, que vocês forem efetuar as perguntas, sejam sempre relacionadas ao produto da apresentação, ao suplemento, aquilo que é o tema da nossa apresentação, para nós deixarmos, para a gente focar nesse tipo de pergunta, porque às vezes eu tento acompanhar vocês por aqui, e tem perguntas relacionadas a produtos que a gente não está apresentando. Então, para que a gente não saia do nosso foco, para que a gente não saia do nosso propósito, vamos combinar assim. Vocês anotem agora as perguntinhas que vocês querem fazer e deixa para o finalzinho, 5 minutinhos antes da gente finalizar a live, que aí eu consigo ir vendo as perguntas de vocês e consigo responder em tempo hábil aqui, certo? Para quem perde os nossos treinamentos, não teve oportunidade, né? Tinha um outro compromisso, todos os treinamentos ficam aqui no canal, tem toda uma playlist com todos os treinamentos que já foram dados, workshops, as lives, assim como uma playlist de todos os vídeos, de tudo que a gente já fez, de todo o material que a gente produziu para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho recebido bastante feedbacks positivos, mas ao mesmo tempo muita gente, manda no meu privado, eu não fico com acesso a esses materiais. Esses materiais estão aqui disponibilizados para vocês, assim como os PDFs, os treinamentos que eu preparo, eu já deixo tudo aqui prontinho para vocês, tem toda uma equipe preparada para deixar esse material já acoplado na plataforma para que você possa ter acesso, certo? Então, assim, não se preocupe, depois eu pego com a Elisângela, não tem como, todo o material que você precisar já vai estar aqui disponibilizado com muito carinho para vocês. Bom, deixa eu aproveitar e falar boa tarde aqui para alguns de vocês, não vou conseguir para todos, mas o pessoal me cobra e fala assim, nossa, você não falou bom dia, nem boa tarde para mim, então sejam todos muito bem-vindos, João Ricardo, Rodney, pessoal do Brasil todo aqui ligadinho, Neia, Margarete, Jocélia, todos vocês, Thelma, Eliane, Simone e os demais, né? Não vai dar tempo de ler o nome de todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Nós vamos falar sobre a importância da suplementação. Primeiramente, a gente vai entender um pouquinho sobre as vitaminas. As vitaminas, elas são substâncias orgânicas que não são produzidas pelo nosso organismo. Elas provêm de alimentos ou sintetizadas de uma outra forma, quando nós fazemos uma suplementação, ou às vezes essas vitaminas podem ser produzidas por algumas bactérias dentro do nosso organismo. Elas precisam dessas bactérias para poder ter essa síntese. Então, o que a gente precisa? Ter uma boa alimentação, uma alimentação com nutrientes adequados para que a gente possa garantir o quê?
o nosso corpo suplementado, o nosso corpo nutrido com todas as formas de nutrientes que o nosso organismo precisa para responder às nossas funções vitais. Então, é importantíssimo, sim. Eu até gravei um vídeo aqui para vocês, logo no começo, falando sobre na verdade, não é nem um vídeo, foi uma pergunta que eu respondi. Muita gente fala, vitaminas engordam. É verdade que se eu tomar vitamina, eu vou engordar? Não, as vitaminas não contêm calorias, muito pelo contrário, elas vão trazer a nutrição, elas vão nutrir as nossas células, evitando que a gente tenha muitas vezes eu digo assim, que o nosso organismo, ele envia uma mensagem falando que a gente precisa de um nutriente, mas nós não sabemos interpretar essa mensagem, interpretamos como fome. Às vezes a gente acha que quer comer alguma coisa, e na verdade é um nutriente que está faltando e nós não conseguimos entender essa mensagem, que tipo de nutriente que é. Então, muito pelo contrário, as vitaminas não são vitaminas calóricas, não são calorias que a gente vai ingerir, mas é uma nutrição celular. E nós necessitamos de pequenas quantidades de vitaminas para que possa fazer o quê? Regular, para que possa manter o nosso metabolismo. É extremamente essencial as vitaminas do nosso organismo, né? E a carência de vitaminas, quando ela tem esse déficit no nosso organismo, chama-se de hipovitaminose. Mas também pode ocorrer quando a gente tem o exagero de vitaminas no nosso organismo, que acaba se chamando, né, quando a gente tem uma quantidade excessiva de vitaminas, hipervitaminose. Então, as vitaminas, elas são classificadas em dois tipos. As vitaminas hidrossolúveis, por exemplo, que são solúveis em água, né, são vitaminas solúveis em água, por exemplo, as vitaminas do complexo B e a vitamina C. São vitaminas solúveis em água. E nós temos as vitaminas que são lipossolúveis, são solúveis em lipídios, em gorduras. Quais são elas? A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente saber a solubilidade das vitaminas para a gente conseguir entender qual vai ser a melhor forma de aproveitamento do nosso organismo, qual o melhor horário de consumo. Nós temos as duas grandes tecnologias nos nossos suplementos, né? A Bioefúsio e a Alimune. A Alimune é nosso aliado ao sistema imunológico, que vai fortalecer, vai proporcionar ao nosso sistema imunológico a possibilidade de criar essas barreiras, esse sistema de defesa de uma forma muito mais vantajosa. A tecnologia Bioefúsio vai fazer o quê? Aumentou a biodisponibilidade dos ativos presentes na fórmula, vai fazer com que o nosso organismo aproveite da melhor forma, no qualquer horário que nós consumirmos o suplemento, vai se tornar biodisponível, melhor aproveitado pelo nosso organismo, trazendo segurança, eficácia e rapidez nas respostas do ativo que nós ingerimos, certo? Outro detalhe, nós vamos falar aqui sobre o Império Femme e sobre o Plenus, dois grandes polivitamínicos. Deixa eu só atualizar aqui, ok, para eu conseguir responder vocês. O polivitamínico Império Femme, né? Uma dose diária de saúde, juventude e beleza. Um polivitamínico pensado principalmente nas mulheres, né? O nosso Império Femme, ele foi desenvolvido com muito carinho, de maneira criteriosa, para atender às necessidades do organismo feminino. E no nosso polivitamínico Império Femme, nós temos a presença da coenzima Q10. O que é essa coenzima Q10? É uma substância produzida naturalmente pelo nosso corpo, que também é encontrada em alguns alimentos. A coenzima Q10 é uma importante peça na geração de energia do nosso organismo, mas a sua presença ela pode ser prejudicada por alguns tipos de medicamentos, até mesmo quando a gente está numa idade avançada, nós acabamos perdendo essa produção. E ela faz falta, porque a gente perde o nosso nível de energia. A coenzima Q10, ela é o cofator essencial na produção de energia celular.
que a gente atua, a gente costuma chamar, atuando na produção de energia em forma de ATP, que é a principal fonte de energia celular, a energia das nossas células. Por isso que, com o passar dos anos, com a nossa má alimentação, com o nosso exagero em químicos, em alimentos refinados, processados, nós vamos prejudicando a nossa saúde e esse nível de coenzima Q10 vai sendo produzido cada vez menos, até fazer com que a gente possa se sentir mais cansado, a gente tem aquela sensação de fadiga, aquela sensação de moleza no corpo, né? Porque aquela prostração, muitas vezes, a gente pode até falar assim, nossa, hoje eu quase não trabalhei, quase não fiz nada e estou me sentindo super cansada. Então, porque o nosso nível de energia vai sendo reduzido. Então, a coenzima Q10 é extremamente essencial na produção de energia celular. É a principal fonte, digamos, de energia celular. E esse papel da coenzima Q10 é um papel benéfico, principalmente para praticantes de atividade física, para todos nós, mas principalmente para quem pratica atividade física, porque aumenta os níveis de energia. Se aumenta o meu nível de energia, automaticamente vai aumentar o meu desempenho físico, a minha melhor performance na prática dos exercícios. Outro fator extremamente importante no Império Femme, que a gente está falando do extrato de leveduras, muita gente perguntou, mas o que é? O que esse extrato de leveduras faz? Vai estimular o nosso sistema imunológico, estando essas propriedades que a gente chama de imunoestimulantes, estimula o sistema imunológico, né? Associado ao principal componente estrutural dessas leveduras, que é o quê? A beta-glucanos. Os beta-glucanos são capazes de estimular a nossa função imunológica. E, além disso, são responsáveis pela proteção do nosso organismo contra infecções que possam surgir por diversos patógenos. Então, tem essa capacidade de modular, de estimular, fazer o nosso sistema imunológico reagir de uma forma muito mais rápida e muito positiva, eliminando os patógenos prejudiciais à nossa saúde. Além de contar, né, os beta-glucanos, além de contar com um conjunto de nutrientes com eficácia funcional comprovada por estudos científicos que são benéficos à nossa saúde. O que mais nós temos aqui no nosso Império Femme? Nós temos as vitaminas A, que auxilia na nossa acuidade visual, né, protege a nossa visão, as vitaminas do complexo B, vitamina B6, B12, que auxiliam na saciedade também, nos dando disposição, prevenindo o aparecimento de algumas doenças pela carência dessas vitaminas, a vitamina C, a vitamina D, e também os minerais, cobre, ferro, selênio e zinco, que auxiliam no funcionamento do sistema imune. Da mesma forma, a tiamina, que também é conhecida como vitamina B1, a riboflavina, a niacina, que é conhecida como vitamina B3, o ácido pantotênico, as vitaminas do complexo B, biotina, cobre, ferro, manganês, que vai auxiliar no nosso metabolismo energético. Então, olha só esse blend, eu não falei todos aqui, mas esse blend, essa mistura, esse composto de ativos, de nutrientes, vitaminas e minerais selecionados para aumentar o nosso nível energético, para cuidar da nossa saúde. Além disso, atuam no metabolismo de proteínas, de carboidratos e de gorduras, e auxiliam também na formação das células vermelhas do sangue, vai melhorar a nossa produção das nossas células sanguíneas. E a riboflavina, a vitamina C, a vitamina E, cobre, manganês, vão ser poderosos, juntamente com o zinco, antioxidantes para auxiliar contra os danos causados pelos radicais livres. Nós falamos aqui quase em todas as lives sobre os radicais livres. Os radicais livres são os principais causadores do aparecimento de doenças crônicas, envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares, doenças degenerativas e até mesmo câncer. Nós falamos já sobre que a gente precisa do quê? De antioxidantes, aqueles que sejam contra
aos radicais livres, que vão evitar o estresse oxidativo das nossas células. Então, quanto mais antioxidantes nós consumirmos, melhor será o funcionamento do nosso organismo. E foi pensado dessa forma, o Império Femme foi pensado para aumentar o nosso nível energético, principalmente nós mulheres, para que a gente consiga desenvolver todas as nossas atividades, as nossas funções diárias de uma maneira sem essa prostração, para que a gente tenha ânimo, para que a gente tenha disposição, além do que, prevenindo tudo isso, garantir a beleza da nossa pele, a beleza das nossas unhas, beleza dos cabelos, né? Que a gente consiga cumprir todas as nossas tarefas de uma maneira extraordinária. E os principais benefícios do Império Femme são: promove saúde da pele, do cabelo, das unhas, ajuda a aumentar a longevidade. Quem que não quer ficar mais bonita? Quem que não quer viver muito mais tempo com saúde e qualidade de vida? Auxilia no combate do estresse diário, auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, fornece energia e resistência para o dia a dia, assim como força muscular e energia no desempenho dos exercícios físicos, melhora a capacidade de cognição, a nossa capacidade de concentração, porque melhora a nossa performance mental. Da mesma forma, age de forma preventiva contra doenças cardiovasculares, contra doenças degenerativas e diversas doenças, né, principalmente Alzheimer, Parkinson, que vão fazendo com que a gente vai tendo essa perca gradativa. Então, melhora o nosso sistema nervoso central, previne a hipovitaminose, que a gente falou aqui, que é a carência de vitaminas, fornece nutrientes essenciais a gestantes e lactantes. Chegou no ponto que eu queria falar para vocês. Aí a grande maioria vai lá, tira foto da embalagem e fala assim, mas aqui está falando que gestantes, lactantes, crianças não devem consumir sem a orientação de um médico. Exatamente, por questão de rotulagem, por obedecer uma legislação, nós precisamos colocar, sim, em todos os produtos, em todos os alimentos, a gente precisa colocar essa informação. Sabemos que todos esses nutrientes que compõem o Império Femme, ou os demais suplementos de vitaminas e minerais, são extremamente necessários, sim, para gestantes e lactantes. Porém, nenhum deles deve ser consumido ou orientado o consumo sem o consentimento do médico ou do profissional habilitado responsável. Por isso que a gente coloca, por isso que existe essas informações gestantes, lactantes, com relação a crianças. Todos os nossos alimentos, os nossos suplementos, os nossos produtos são baseados em dosagem para adulto. Então, a gente se baseia em indivíduos adultos acima de 18 anos. Por isso que a gente coloca, né, obedecendo legislação, obedecendo todas as leis, nós precisamos informar com relação a esse sistema de rotulagem. Mas não vai fazer mal para a gestante, não vai fazer mal para o bebê, muito pelo contrário, vai auxiliar, mas em nenhum momento nós podemos indicar ou interferir numa conduta médica, né, de um obstetra ou de um pediatra. Então, é importante que a mamãe, né, ou que a gestante leve, mostre para o seu médico, para o profissional que está atendendo antes dela fazer o consumo. Qual que é a forma que nós indicamos para que possa consumir? Lembra que a gente tem vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Então, hidrossolúveis, solúveis em água, qualquer horário que você consumir, ela vai estar solúvel, além de ter essa tecnologia da bioefúsio. Mas, como a gente tem a presença de vitaminas lipossolúveis, solúveis em gordura, nossa orientação é: consuma 2 cápsulas ao dia, logo após o café da manhã e logo após o almoço, para que você possa estar suplementado, recebendo toda a nutrição que o seu organismo precisa, ok? Isso relacionado ao nosso Império Femme. E qual que é o grande diferencial do Plenos, né? Do nosso Plenos, que é o nosso aliado ao sistema imunológico. Elisângela, mas você falou que o Império Femme auxilia no fortalecimento do sistema imunológico também,
Mas o Plenos, como o próprio nome já diz, ele é pleno, né? Ele vem para fechar essa suplementação com chave de ouro. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a importância da vitamina D. A gente vai falar das outras vitaminas presentes no Plenos, mas principalmente da vitamina D. A vitamina D ela é essencial para o equilíbrio de diferentes órgãos e funções do nosso organismo. Ela é responsável por regular a absorção de cálcio, tanto de cálcio quanto fósforo. Ela mantém o nosso cérebro funcionando perfeitamente, além de fortificar ossos, dentes, músculos, inclusive o nosso coração. Muitas vezes nós nos preocupamos em analisar níveis de colesterol, triglicérides. É importante cada um desses dados, extremamente importante, nós precisamos sim cuidar. Mas saiba você que é muito mais importante sempre estar analisando os seus níveis de vitamina D. Porque a vitamina D, ela atua trabalhando como reguladora do crescimento, do sistema imunológico, do sistema cardiovascular, dos músculos, do metabolismo e também da insulina. Então, a gente pode dizer que a vitamina D, ela é a mestra das vitaminas. É ela que vai fazer esse controle geral, vamos falar assim. Porque quando a gente tem essa deficiência, acaba ocasionando diversos problemas. Por exemplo, a vitamina D é importante na prevenção contra a osteoporose. Ela pode estar relacionada também à expectativa de vida do ser humano. Um estudo que foi publicado na revista científica chamada Arquivo Internacional de Medicina fala que foi feito um estudo com mais de 13 mil pessoas que mostrou os níveis de vitamina D abaixo do ideal, né? E essas 13 mil pessoas que mostrou esse nível de vitamina D abaixo do ideal tiveram aumentado o risco de morte por diferentes causas em até 26%. Então, além de enfraquecer os ossos, a carência de vitamina D pode provocar alterações cerebrais. Pesquisas recentes apontam que a deficiência de vitamina D também está relacionada aos altos níveis de marcadores inflamatórios. Quando a gente fala de processo inflamatório, a gente também está se referindo à obesidade também. Aumento de pressão arterial, mais fraturas, mais obesidade, mais diabetes. Então, e em crianças, a falta de vitamina D pode causar o que a gente chama de raquitismo. Né? Então, a criança não cresce, não se desenvolve, sofre vários problemas pela falta de vitamina D. Por isso que é importante a gente sempre estar atento aos níveis de vitamina D do nosso organismo. E como o corpo absorve a vitamina D? A vitamina D, como eu falei anteriormente para vocês, ela é lipossolúvel. Para ser absorvida no nosso intestino, ela precisa da presença de gorduras. Quando adquirida, né, por meio de alimentos. Ela precisa estar na presença de gorduras de alimentos que vão facilitar essa absorção. A principal fonte de vitamina D que nós temos é a luz solar. Ela tem uma importância extremamente vital, né, para o nosso organismo. Essa é extremamente importante na produção de vitamina D. Então, quando a gente se expõe ao sol, muitas vezes a gente ouve falar assim, não pode no sol no horário forte, né? Tem que ser entre 10 da manhã e 4 da tarde. Eu acredito que você já ouviu várias vezes alguém falando isso. Mas olha só o que eu vou contar para vocês. A formação dos sais, né, dos cristais, do sol bom para nossa pele, é a gente se expor ao sol pelo menos 20 minutos, de 15 a 20 minutos ao dia naquele sol forte, naquela incidência solar do meio-dia até as 14 horas. E com a maior parte do corpo descoberta para que a gente possa absorver. E quando você tomar esse sol, ficar mais ou menos cerca de 2 horas sem tomar o banho, para que possa acontecer toda essa absorção. Não ir diretamente para o banho e eliminando todos os cristais de colesterol, tudo que foi formado, a gente perder. Não, você tem que deixar para o seu organismo absorver.
né? Também a gente encontra vitamina D nos alimentos, nos peixes de águas frias, ovos, carne, leite, né, nos derivados de animais. E o ideal para adulto é ingerir 5 microgramas de vitamina D, ou o que a gente chama de 200 unidades por dia. Gestantes, lactantes, mulheres que estão em processo de amamentação, pode aumentar esse consumo para 10 microgramas, que dá 400 unidades ao dia. Então, o nosso suplemento, né, o nosso Plenos, ele já tem essa quantidade ideal de suplementação das unidades que a gente precisa. E o grande diferencial, que não só a vitamina D, nós precisamos da suplementação da vitamina D, mas quando essa vitamina D está em excesso, o nosso organismo não consegue absorver toda ela, também se torna um problema, porque ela vai ser depositada na parede das nossas artérias, né, fazendo que haja, digamos, o endurecimento dessas artérias, a calcificação dessas artérias. Então, a gente tem que ter sempre uma associação de vitamina K, para que possa captar esse excesso de vitamina D que está circulante no nosso organismo e depositar nos ossos. Se já tiver o suficiente nos nossos ossos, a vitamina K ou vitamina K2 presente aqui no nosso suplemento Plenos vai transportar para os nossos dentes. Então, a gente não vai ter o risco do excesso de vitamina D na corrente circulante. Está vendo a importância de saber associar os ativos, saber associar os suplementos, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento? Não adianta fazer uma suplementação exagerada de vitamina D se eu não tiver a contrapartida do outro suplemento que eu preciso para que não fique esse excesso na corrente circulante, para que o meu organismo aproveite de todas as formas. Então, Plenos é um suplemento alimentar enriquecido com vitamina D3, que é colicalciferol, muitas vezes você vai ler lá colicalciferol, vitamina E, vitamina K, vitamina A, vitamina C e selênio, tornando-se um potente aliado no fortalecimento do sistema imunológico. Então, a vitamina D3, colicalciferol, é uma vitamina lipossolúvel, considerada a melhor fonte natural de vitamina D e que se une às nossas células para ser usada no futuro, ou seja, é uma forma de vitamina solúvel em gordura, podendo ser armazenada nas nossas células do nosso tecido adiposo, para ser melhor absorvida pelo organismo. Auxilia no funcionamento do sistema imune, formação dos nossos ossos, dos nossos dentes, na absorção de cálcio e fósforo do nosso organismo, ajudando no funcionamento, no fortalecimento muscular, na manutenção dos níveis de cálcio no sangue e no processo de divisão celular. A vitamina E, também presente no Plenos, é um poderoso antioxidante, auxilia na proteção que são dos danos causados pelos radicais livres. A vitamina K, além de auxiliar nesse metabolismo de cálcio, que a gente falou da vitamina D3, auxilia na coagulação do sangue e na manutenção óssea. A vitamina A auxilia na nossa visão, no funcionamento do sistema imune, auxilia também no metabolismo de ferro, na manutenção das mucosas, no processo de diferenciação celular e contribui para a saúde e manutenção da nossa pele. E finalizando, a vitamina C, potente antioxidante, auxilia na absorção de ferro dos alimentos, no funcionamento do sistema imune, no metabolismo energético também, nos dando mais energia, mais disposição, no metabolismo de proteínas, no metabolismo de carboidratos e gorduras, assim como ela é extremamente importante para a síntese de colágeno. A gente precisa da vitamina C para que ocorra a síntese de colágeno. Também auxilia na regeneração da forma reduzida de vitamina E, além de ser um potente antioxidante, combatendo os danos causados pelos radicais livres. E assim como o selênio, também presente no nosso Plenos, que por sua vez auxilia no funcionamento do sistema imune. Tudo isso
vai fazer com que eu relacionei aqui mais de 20 benefícios quando você consome plenos, quando você faz a suplementação com plenos. Possui ação antioxidante, protegendo dos danos radicais livres, ajuda na síntese de colágeno, auxilia na absorção de ferro dos alimentos, ajuda a promover a saúde óssea, promove a saúde ocular, age como um coadjuvante preventivo no tratamento de osteoporose, possui benefícios vasculares, auxilia na coagulação sanguínea, promove a regulação dos níveis de cálcio nos ossos e nas nossas artérias, ajuda no controle da pressão arterial e as funções cardíacas, regula a presença de cálcio e ferro no sangue, favorece a força muscular, ajuda a desinflamar as articulações, promove saúde da pele, saúde dos cabelos, a saúde das unhas, previne o excesso de cálcio na pele, evitando o envelhecimento, ajuda a regular a secreção de insulina e melhora a nossa saúde cerebral. Só tudo isso que Plenos faz. E qual que é a forma de suplementação? 2 cápsulas diárias ao dia, logo a nossa orientação logo após o café da manhã e logo após o almoço você vai estar suplementado. De acordo com a comunidade científica de saúde, é importantíssimo para que a gente obtenha todos os resultados, para que nós possamos ter o melhor aproveitamento dos produtos, um tratamento contínuo de no mínimo 90 dias, para que a gente receba toda essa suplementação e toda essa resposta. Tem alguma contraindicação? A contraindicação é se houver alguma alergia ou alguma restrição a algum componente da fórmula. Geralmente é sempre importante perguntar para o cliente se existe esse tipo de restrição. E no caso de gestantes, lactantes, não que faça mal, muito pelo contrário, vai auxiliar, mas nós não podemos indicar sem a orientação ou o consentimento do médico ou o profissional habilitado responsável. Ok, pessoal? Eu vou olhar aqui agora para ver se tem alguma pergunta relacionada ao Império Fêmea ou o nosso Plenos. Deixa eu só verificar aqui, por enquanto não vi nenhuma pergunta. Quem tem gastrite, está perguntando sobre chás. Então, a gente vai falar, nós estamos procurando perguntas relacionadas ao treinamento de hoje. Deixa eu verificar. O pessoal está falando muito de chás aqui, bastante de chás. A Giovana Barbosa, extrato de leveduras, gostaria de entender mais sobre esse assunto. Eu falei com relação ao extrato de levedura, Giovana, que ele estimula o nosso sistema imunológico, né? Então, ele, estando ele tem essa propriedade de imunoestimulantes, estimular o sistema imunológico, né? Associado ao seu principal componente, que é o quê? A beta-glucana, que a gente falou aqui anteriormente. Caso você precise, tem todo esse material detalhado também na plataforma. Pessoal, eu paro aqui um pouquinho que eu estou tentando ler aqui. Lembrando que quando a gente fala de suplementação, nós estamos falando de uma saúde preventiva, a gente fazer um tratamento na prevenção de doenças, ou quando já existe uma patologia, informar também o médico antes da gente fazer o uso, mas nós não estamos aqui prometendo cura, nós estamos falando de saúde, de manutenção da nossa saúde e de prevenção de doenças, mas quando já existe uma patologia existente, é importante seguir a recomendação, a prescrição médica, né? Fazer o uso dos medicamentos que foram prescritos por esse médico e informar antes para fazer o uso da suplementação. Então, a gente nunca vai interferir numa conduta médica ou de nenhum outro profissional.
Bom, eu vi que o pessoal aqui está falando muito sobre outras coisas, mas eu acredito que a maioria das perguntas de vocês eu respondi aqui durante o nosso treinamento, que a gente falou especificamente, né, questão de gestante, lactante, mas o principal de tudo, o importante é a suplementação, é nós estarmos sempre suplementados, nós protegermos o nosso organismo, proteger o nosso sistema de defesa, fazer com que o nosso sistema de defesa seja fortalecido cada vez mais. Digamos, vivemos aí hoje num cenário onde as pessoas têm se preocupado cada vez mais em suplementação, em qualidade de vida, não em tratar a doença em si, mas naquilo que a gente sempre falou, tratar de uma forma preventiva. Então, Império Femme, sua dose diária de saúde, juventude e beleza, associada com plenos. A pergunta que muita gente fala, posso tomar todos os suplementos? Você pode fazer uso de todos os suplementos, desde que não haja nenhum tipo de restrição, você só está fortalecendo e protegendo o seu organismo. Ok, pessoal? Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pelos feedbacks extremamente positivos. Obrigada por todos. Cada vez mais eu fico muito mais feliz com o carinho que eu tenho recebido de vocês e falo que eu faço com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Eu estou à disposição, espero que possa ter atendido as dúvidas de vocês. Uma ótima tarde, que Deus abençoe a todos. Até mais.